Bom, vamos começar aqui, família. Vou começar com mais um videozinho do Danael. Mais um vídeo falando sobre Avatar, sobre o live action de Avatar, né? Eu acho. Falando sobre detalhes, sobre como detalhes são importantes em adaptações. Entre aspas, é como Avatar da Netflix falha nisso. Mais um vídeo xingando Avatar, né? Xingando não, maltratando, pra não falar outra coisa. Bora lá, bora ver se eu vou descer o além em Avatar de novo, eu acho. Vambora. Let's go. 3, 2, 1. Pedindo no início do vídeo pra deixar o like, se inscrever, pra dar aquela fortalecida. E vambora, né? 3, 2, 1. Play. YouTube, vamos falar sobre uma coisa muito importante na hora de adaptar uma obra para outra mídia ou para outro formato, tipo um live action, que é algo que muitas vezes ignoram e o produto, no fim das contas, acaba saindo um pouquinho pior por causa disso. Eu meio que sapateio nesse canal ao redor do assunto de adaptações, em grande parte porque é muita coisa para se falar, então é melhor ser falado aos poucos. E recentemente saiu a série de Avatar, que faz muita coisa errada. Não existe Pô, muita coisa é brincadeira. Ele faz muita, mas muita coisa errada. Mas muita coisa errada. Tem que botar maiúsculo aí. Tem que botar um caps lock aí. nenhum problema lógico de uma adaptação se diferenciar do material original, certo? Quando você pega uma obra de uma forma. Não, depende. Se você altera muita. Depende se você altera muitos personagens. Tipo, sei lá, Avatar não alterou tanto a narrativa da história como ela vai se desenhando. Alterou em certas partes, alterou, mas não alterou tanto. Mas muda características principais como personalidades ou ações ou, sei lá, motivações de alguns personagens, fica esquisito e acaba meio que estragando um pouco a experiência daquela galera que viu a obra de outra mídia, sei lá, seja livro, seja desenho, anime, fica esquisito, cara, fica esquisito. Forma de mídia e traz pra outra, você está mudando toda a forma de linguagem dela. Além Exatamente. de você estar mudando o público-alvo, de certa maneira. Quem adora ler Pois é. HQ não é necessariamente a mesma pessoa que adora ir no cinema. Necessariamente. Quem é muito, muito, muito fã de animação pode não ser a mesma pessoa que gosta muito, muito, muito de ver seriado live action. Seriados com atores mesmo. Além de várias Pois outras é. coisas, por exemplo, a barreira cultural de diversos países. Cara, é verdade, tipo, é uma parada que realmente é muito complicada. Os caras têm que fazer uma adaptação de uma obra, de um nicho, mesmo sendo a mesma história, é uma espécie de adaptação diferente. Então, como é live action, são atores reais, efeitos especiais em Caramba 4, você tem que atrair, ao mesmo tempo que você tem que manter o público daquela obra que assiste a outra mídia, você atrai um público novo, mas você não pode destoar tanto de um nem de outro. E o que eles fazem nessa obra é exatamente isso, ele destoa de um pro outro. Eu tô acostumado com animes e coisas de cultura oriental hoje em dia, mas se você mostrar um anime pra alguém que jamais consumiu um anime, só consumiu mídia americana, eles vão estranhar. Então faz sentido numa adaptação você mudar muitas coisas pra ser mais palatável pra esse outro tipo de forma de arte e pra esse novo público. E essas mudanças também podem e devem ser narrativas, mudando elementos da história pra que a história flua melhor ou siga o seu conceito diferente do que aquela história deveria ser. Isso em geral é como adaptações são. Por isso que nesse canal você me vê muitas vezes analisando uma adaptação como uma coisa própria. Eu amo Duna, mas se eu não... Cara, esse é o meu problema com a série de Avatar. Eu avaliei a série meio que direto da animação. Eu cometi esse erro. Eu não fiz isso com a série de One Piece, que eu avaliei como uma obra separada. Tipo, com base no mangá, no anime. Mas eu não avaliei como uma obra separada, como uma mídia diferente. Eu avaliei como direto do desenho. Isso que me ferrou com a série do Avatar. E também, né, meio que a história meio que também não se ajuda, né? amasse Duna, eu ia gostar História não, a produção, a narrativa de Avatar na live action não se ajuda também, então complica. do filme de Duna. Essa é a visão que eu tenho aqui nesse canal. O problema é que quando você faz uma mudança mais brusca na sua adaptação, você precisa olhar o redor dela. O que significa pra história em si do Pois que é. você tá fazendo? O que significa pras outras coisas que você tá tendo que adaptar? Porque histórias são repletas de detalhes. Coisas dentro de uma história conectam-se uma à outra, de forma lógica e de forma temática também. Agora vamos parar com a conversa mais esotérica e ambígua aqui e vamos falar realmente do que eu tô dizendo. Agora vamos largar-lhe o tiro. Isso, vamos falar um pouquinho da série de Avatar. No meu vídeo dessa série, eu critiquei uma certa decisão de adaptação que eu não lembrava 100% se era feito da forma que eu lembrava. Então eu pedi para as pessoas falarem no comentário se estava certo. Agora vai ser vídeo embasado com coisas que ele realmente agora sabe, né? Porque antes era o fruto da memória dele, agora vai ser com informação que ele já pegou. As pessoas Vambora. falaram que estava certo. Beleza. Na série original de Avatar, a Lenda de Aang, Aang é o Avatar, ele controla os 4 elementos e tal. Só que ele... Ainda não. Ele pode controlar.
Mas ele não consegue. Congelado por 100 anos em um iceberg. E perto do final da primeira temporada, nós descobrimos que isso aconteceu porque ele fugiu, pois queria escapar da sua vida como Avatar. Ele era uma criança de 12 anos que foi forçado a viver essa vida que ele não queria. Então ele fugiu e acabou ficando congelado por 100 anos. E aí a Nação do Fogo atacou e aí rolou uma guerra. No caso, está rolando há 100 anos. Na série, entretanto, o Aang não foge. O Aang descobre que ele é o Avatar, ele não leva essa coisa muito bem e ele decide voar um pouquinho no bisão voador dele Moleque, isso ficou muito ridículo, cara. pra dar uma espairecida. Meio que Ficou colocar muito os ridículo. pensamentos em ordem e ver o que fazer agora. Absorver essa nova situação dele. E aí, Como isso tirou o peso da cena da fuga. Não da fuga, né? Mas tirou o peso da cena do Aang saindo do Templo do Ar, né? Tirou totalmente, totalmente. E aí, no meio da série, eles ficam fazendo aquela autocrítica, né? Do Aang, mas você, ao Avatar, você fugiu no Caramba 4, você tem que fazer o seu trabalho como Avatar, sendo que na série ele não faz isso, pô. Ele não foge igual na animação. É totalmente diferente. enquanto ele tá voando, ele acaba parando congelado no iceberg. Isso é só um detalhe. Isso é apenas um detalhezinho. Porém, um detalhezinho que muda completamente como essa história funciona. Pelo menos de um ponto de vista simbólico. O Aang do desenho pode ser visto como um covarde. Alguém que fugiu, alguém que abandonou as suas responsabilidades. Tem um rolê de que, tipo, se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido, com certeza. Com certeza. Uma criança que não sabia fazer Com certeza o Aang ia virar churrasco. Com certeza absoluta. nada ainda. Mas isso ainda assim não tira o peso que ele mesmo e outras pessoas colocam sobre ele. Ele fugiu, o mundo entrou em guerra e ele só não estava ali. Ele agora tem uma responsabilidade. E isso ajuda muito no arco de personagem dele. Na série, ele não fugiu. Ele não fez nada de realmente errado de um ponto de vista moral. Ele foi dar uma volta, rolou um acidente. Ele não precisa de um puta arco pra se tornar mais responsável, quando a história nunca realmente aponta que ele foi irresponsável. Mesmo Exatamente, né, cara? Então por que o moleque ficou depressivo pra caraca, mano? Coitado do garoto, velho. O garoto tá recebendo uma culpa de uma parada que nem ele sabe o que ele fez direito, pô. que, de novo, se ele tivesse ficado pra trás, ele morreria. O problema com a maneira como o live action trata isso é que eles continuam com todo esse plot de que o Aang foi irresponsável. Ou pelo menos que ele se sente irresponsável e todo mundo ao redor dele sente que ele foi irresponsável. Mudar este detalhe não seria um problema se isso não fundamentalmente mudasse várias coisas na história, não só de um ponto de vista de adaptação, mas de um ponto de vista de lógica. Porque não é como se tivessem feito isso de uma maneira meio pra caracterizar o Aang. Ele se sente responsável, mas que não seja exatamente a culpa dele. Todo mundo culpa ele, mas ninguém realmente entende que não foi exatamente isso que aconteceu. Não, ele se sente responsável por ter fugido, mas que ele não fugiu. E isso guia o arco inteiro. Pois é, né, cara? Isso não faz sentido, mano. Isso não faz sentido, velho. Eu não era louco. Dele. Não é assim que deveria funcionar. Você mudou o desaparecimento do Aang, mas você não mudou o ao redor do desaparecimento do Aang. Será que ele vai falar do Sokka também? Você nem escreveu ao redor disso pra que essa culpa que coloquem nele tenha um outro significado. É só um detalhe que foi mudado e os detalhes ao redor desse detalhe não foram mudados. E essa ideia de detalhes não muito mudados é algo que é bem forte nessa série. Parte do ponto material original é que são um bando de crianças querendo parar uma guerra. Então, ao mesmo tempo que, né, tem o plot todo sério e relevante de Avatar, eles também vão lá se divertir e fazer suas coisas. A série animada é muito legal por causa disso, é uma mistura desses dois lados. A série live action é um bocado mais séria e se foca muito mais na questão da guerra mesmo. Então tem menos momentos de leveza pros personagens. Porém, o que fica muito esquisito. O que fica bastante esquisito. Porque, tipo assim, não é como se fosse totalmente sendo um problema. A série de One Piece também faz isso. Eles tiram muito a parada cômica, né? E deixam um tanto quanto sério. Só que eles meio que não dosaram na série, mano. Eles não dosaram. Eles literalmente só largaram a colher de chá, né? Tacaram colherada de um clima mais tenso na série. Teve um momento, outro ali, que eles tentaram descontrair, mas ficou bem cara. Ficou bem não tiram muito a vibe da série. Às vezes tem, especialmente com o Aang, mostrando, olha, ele é só uma criança. E aí com isso, às vezes vem o tema de como é que uma criança vai conseguir parar essa guerra, que é um ponto muito importante no material original, mas aqui é só meio estranho de estar presente, porque os personagens só agem como crianças de vez em quando. A maior parte do tempo eles parecem adultos menores, é só isso. Então mesmo se você ignorar a questão de adaptação, isso não é bem entregue, porque é um ponto que não tá presente em 90% da história, e aí às vezes é apresentado e você fica, não tá, é verdade, eles são crianças, isso é importante de manter. É porque não tem progressão pra maturidade deles. Então, meio que a gente não tem aquele clima mais simples deles conversando, tendo aquela vibe mais tranquila deles brincando, algo do tipo, pra uma transição pra algum momento específico, onde eles precisam agir de maneira um pouco mais
madura, não. Meio que só eles agindo, tipo, de cabeça, sendo cabeça o tempo inteiro. Aí do nada, é verdade, eles são crianças. Mas aí depois volta pro clima totalmente tenso e a série fica meio que nesse equilíbrio, equilíbrio não, nessa base o tempo inteiro. Manter em mente. Pena que a série não mantém isso muito em mente. A série de Avatar muda algumas coisas e não vê a implicação dessas mudanças. E isso é um problema na hora de fazer os detalhes dessa obra. Agora vamos falar de uma outra adaptação recente que manda bem no conceito de detalhes, que é Duna. Eu não falei nenhum grande... Eu não assisti nada de Duna, nada. Eu não sei nada de Duna, então eu vou ser completamente leigo aqui. Spoiler de Avatar, porém eu vou dar alguns spoilerzinhos do primeiro livro e segundo filme de Duna. O segundo filme é tipo Duna parte 2, então tem isso. Caso vocês não queiram ver porque vocês ligam, vai pra esse tempo aqui. Se vocês não, vambora, já tô aqui, né? Não me importo mesmo, então simbora. Se não ligarem, só vem comigo. Deixa eu explicar umas coisinhas e vamos usar drogas pra entender essa merda. No primeiro... Que isso, Daniel? Que isso? Deixa eu pegar meu remédio aqui. O primeiro livro de Duna tem uma seçãozinha onde a personagem Jessica toma uma substância que ativa sua memória genética. Ou seja, ela começa a lembrar da vida da avó, da bisavó, da tataravó e blá 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 blá. O problema é que quando ela tomou essa substância, a Jessica estava grávida. Com isso, a bebê dentro de seu ventre também passa a ter as memórias da avó, bisavó, tataravó e... Agora eu entendi o que ele quis dizer com drogas. Blá 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 blá. Ela se torna uma pré-nascida, o que significa que ela adquire consciência dentro do útero. Quando ela nasce, é apontado que ela não parece uma bebê normal. Se alguém tá conversando perto dela, ela vai virar a cabeça e ficar prestando atenção como se fosse um adulto mesmo. Só que um adulto que não consegue se mover direito ainda, porque ainda é um bebê. E com 2 anos de idade, ela já tá andando por aí de boas, conversando com as pessoas como se fosse uma mulher adulta. Basicamente, uma mulher adulta no corpo de uma criança de 2 anos. Isso é um conceito muito legal e muito maluco. Afinal, se ela tem memórias de várias vidas na cabeça, faz sentido ela já saber o processo básico de crescimento. Então ela não precisa passar por isso de novo, essencialmente. Isso, entretanto, é quase impossível de fazer num filme. Imagina uma bebê de 2 anos andando por aí. É meio foda, né, irmão? Então o que o filme decidiu fazer foi manter a criança dentro do útero. A Alia não nasce em Duna parte 2. Ela conversa com a mãe de dentro do útero, e é isso. Essa mudança... Caraca, que cara... creepy do caraca, mano, conversando com a mãe dentro da barriga. Faz sentido, porém implica em algumas outras mudanças. Porque no material original, o Paul, que é o protagonista, fica alguns anos com os Fremen, o povo nativo do planeta. Não faz sentido a Alia ficar dentro de um útero por 2, 3 anos. Portanto, o tempo é diminuído para que isso faça sentido. E com isso é removido um ponto importante do final do primeiro livro, que é o Paul tem um filho. E esse filho morre na batalha final. Essa morte diz coisas sobre o Paul e tem um peso simbólico. O pai do Paul morre no início do livro e o filho dele morre no final. Ele perdeu 2 figuras masculinas que ele amava. O que isso significa pra ele? Muitas coisas. E absolutamente nada disso pode estar no filme de uma maneira que ainda faça sentido. Então o que eles fizeram foi mudar um pouquinho algumas coisas e alguns simbolismos para que passe a mesma mensagem no fim das contas. Eles deram um foco maior à origem genética do Paul, dando um ênfase maior no fato de ele ser da família também do Barão Harkonnen, que é basicamente o vilão desse filme. E ao invés da rima do início pro final da história seja o pai e o filho do Paul morrendo, agora é a invasão que os Harkonnen têm sobre os Atreides no primeiro filme e a invasão dos Fremen contra os Harkonnen no segundo filme. Os dois são filmados e apresentados de maneira parecida. E isso tudo leva pra um ponto muito parecido no fim das contas. Boiei totalmente aqui nessa parte aqui. Boiei totalmente nessa parte aqui. Só que o caminho pra isso é completamente diferente, porque teve uma mudança chamada Alia, e o roteiro precisou pensar em como fazer isso funcionar. Isso é uma boa maneira de adaptar uma história, é entender os seus detalhes. Detalhes são muito importantes em qualquer história. Quando você passa uma história de uma forma de mídia para outra, você precisa compreender que os plots que você vai alterar estão envolvidos em outros plots também. Ao mudar uma coisa, você tem que mudar muita coisa para que tudo faça sentido coerente, tanto simbólico e filosófico, quanto físico, literal. Isso é uma coisa que acontece muito até com os personagens. Eu vou falar isso depois que o vídeo acabar. Algo que eu acho que algumas adaptações pecam um pouquinho. E deveria ser, exemplo. Né? A galera tem que prestar mais atenção nisso. É isso. Esse é o ponto do vídeo. Beijos. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até! Eita, olha a propaganda. Olha a propaganda. Bugou. Vou deixar bugado assim mesmo. Cara, te falar. Isso é tão intrigante nesse sentido. Sobre o quanto um detalhe específico na história, quando ele é alterado, muda muita coisa. O detalhe, quão importante aquele detalhe é pra história. Como tem em relação com o próprio personagem do Sokka. O Sokka, falando sobre a importância da mudança, de uma mudança simples que eles fizeram, que acabou meio que acarretando em outras coisas que tirou, sei lá, peso ou características importantes do personagem. Que acabou tirando aquele personagem, criou outro personagem
por causa de uma coisa boba que eles tiraram esse detalhe, porque achou que seria irrelevante. Que foi a parada do Sokka dele ser, tipo, um machistão, de achar que é aquela parada de ser meio não autoritário, mas é um pouco ser mais rígido. Aquela parada do homem ter que fazer as coisas porque as mulheres têm que fazer outra coisa. É aquele pensamento da tribo da água que tem, né? Que é uma tribo um pouco mais. Não é. Qual seria a palavra? Fechada? Não seria fechada a palavra certa. Vamos dizer que segue suas regras antigas ao pé da letra. É porque eu esqueci o nome. Rígidas. Não sei, eu esqueci o nome. Então, o que acontece? O Sokka ele tem esse pensamento meio idiota, né? Idiota. E conforme a história vai passando e vai vendo, a Katara vai fazendo as coisas, o Aang vai fazendo outras coisas também, mas a Katara mesmo vai demonstrando que é mais útil do que o Sokka, ele vai meio que tomando na cabeça. E vai vendo que de pouquinho em pouquinho o pensamento dele é idiota, tá ligado? Porque ele sempre fala, não, Katara, deixa que eu faço isso, porque eu sou, não é só o mais velho, eu sou homem, não sei o que, você é garoto. E fica nesse pensamento bobo o tempo inteiro. Aí quando eles vão pra Ilha Kyoshi, que aí sim dá aquela virada, aquela guinada no personagem, onde ele entende que ele é só um idiota com um pensamento fechado, onde ele toma na cabeça, ele vê um bando de garotas guerreiras, ele fala, pô, mas são garotas, você não deve saber lutar. Ele leva uma surra, tá ligado? Uma surra. Quase que humilhado, eu acho que é humilhado, né, a palavra certa, pelas guerreiras Kyoshi. Aí ele começa a entender, o pensamento dele é idiota, quer aprender, ele começa a aprender, ele se veste como elas, ele usa maquiagem, ele realmente treina com elas, tá ligado? Entende, tá ligado? O pensamento idiota que ele tinha, o pensamento fechado que ele tinha na tribo da água, e muda como personagem, ele aprende isso. Na série, meio que ele só é uma pedra, ele só tá lá, ele faz as coisas, e as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque senão a história não anda. Fica bobo, cara, fica idiota, mano. E esse negócio não para, né? Essa propaganda aqui, mano. Mas enfim, com esse negócio travado aqui na tela, vou terminar o vídeo aqui. Só pontuando como um detalhe em específico pode mudar muita coisa. Como muda um personagem, pode mudar um arco, pode mudar, sei lá, a própria história em si pode mudar bastante coisa. O significado dela, como um detalhe desse pode ser tão importante. Eu tô falando de um personagem, né? Eu não falei de outros. Eu nem vou falar muito porque eu acho que eu já falei mais no outro vídeo do Daniel. Vou deixar aí no card, enfim. Muito obrigado que assistiu até aqui. Se possível, deixar o like, se inscrever pra dar aquela fortalecida. E é isso, família. Me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives, eu faço esses vídeos aqui, assisto os animes da temporada, entre outras coisas. E é isso. Bom, muito obrigado que assistiu até aqui. Eu travei um pouco por causa desse negócio aqui na minha tela. Muito obrigado que assistiu até aqui. Até daqui a pouco e fui!